Livro Coração de Tinta Capítulo 1. Estranho na noite. A lua brilhava no olho do cavalinho de balanço e também no olho do ratinho quando Tolho tirava de sob o travesseiro para admirá-lo. O relógio fazia tic-tac e no meio do silêncio ele pensou ouvir o som de pezinhos nos correndo pelo chão, depois risadas e cochichos e então um ruído como se alguém estivesse folheando as páginas de um grande livro. Luciene Boston, As Crianças de Greenock 9. Um estranho na noite. Chovia naquela noite uma chuvinha fina e murmurante ainda depois de muitos anos. Bastava Maggie fechar os olhos e ela podia ouvi-la novamente como se minúsculos dedinhos estivessem batendo em sua janela. Um cão latia em algum lugar na escuridão e por mais que se virasse de um lado para outro Maggie não conseguia dormir. O livro que ela começara a ler estava debaixo do travesseiro. Cutucava o ouvido dela com a ponta da capa, como se quisesse chamá-la de volta para sua página. Deve ser mesmo muito confortável dormir com uma coisa dura e pontada debaixo da cabeça, dissera seu pai na primeira vez em que encontrara um volume sob o travesseiro dela. Confesse à noite ele sussurra histórias no meu ouvido às vezes, sem responder a Maggie, mas só funciona com crianças. Em troca lhe deram um beliscão no nariz. Maggie nunca chamara o pai de outra maneira naquela noite em que tanta coisa começou e tanta coisa mudou para sempre. Um dos livros preferidos de Maggie estava debaixo de seu travesseiro. Como a chuva não a deixava dormir, ela se sentou, esfregou os olhos e pegou o livro. As páginas farfalharam cheias de promessas. Quando ela o abriu, Maggie achava que esses primeiros sussurros soavam de maneira diferente em cada livro conforme ela soubesse ou não o que ele lhe contrária, mas agora era preciso providenciar luz. Havia uma caixa de fósforos escondido na gaveta do criado mudo. Moa proibira de acender velas à noite. Ele não gostava de fogo. Fogo devora os livros, ele sempre dizia, mas afinal de contas ela tinha 12 anos e podia muito bem tomar contas de algumas chamadas. Maggie adorava ler à luz de velas. Ela havia posto 3 pequenas lanternas e 3 castiçais no batente da janela e estava justamente encostando o palito lá fora. Assustada, Maggie apagou o fogo com um sopro, como ela ainda lembrava nitidamente depois de muitos anos. Ajoelhou-se em frente à janela molhada pela chuva e olhou para fora. Foi então que ela viu. A chuva dava à escuridão um tom esbranquiçada e o estranho quase não passava de uma sombra. Somente seu rosto virado na direção de Maggie brilhava lá embaixo. Os cabelos estavam grudados em sua testa molhada. A chuva o encharcava, mas ele parecia não se importar. Estava imóvel, os braços em volta do peito, como se dessa maneira pudesse se aquecer pelo menos um pouco. Assim ele olhava para a casa de Maggie. Preciso acordar-me, Maggie pensou, mas continuou ali sentada com o coração aos pulos, os olhos fixos na noite, como se o estranho a tivesse contagiado com a sua imobilidade. De repente ele virou a cabeça e Maggie teve a impressão de que olhava diretamente em seus olhos. Ela pulou da cama tão afoita que o livro aberto caiu no chão. Descalça, saiu correndo pelo corredor escuro. Estava frio na velha casa, embora já fosse final de maio. A luz do quarto de Mo estava acesa. Era comum ele ficar lendo até altas horas da noite. Maggie herdara do pai a paixão pelos livros. Quando ela tinha um sonho ruim e ia se refugiar junto dele, não havia nada melhor para fazê-lo adormecer do que a respiração calma de Mo ao seu lado virando as páginas de um livro. Nada espantava mais rápido sonhos ruins do que barulho das folhas impressas, mas a figura na frente da casa não era um sonho. O livro que Mo estava lendo naquela noite tinha uma capa de pano azul claro. Também disso Maggie se lembraria mais tarde. Quantas coisas insignificantes ficam gravadas na memória. Tem alguém lá fora? Seu pai ergueu a cabeça e olhou para ela com uma expressão ausente, como sempre fazia quando ela o interrompia na leitura. Sempre demorava alguns instantes até que ele voltasse inteiramente do outro mundo, do labirinto das letras. Tem alguém aqui? Você tem certeza? Tenho. Ele está olhando para a nossa casa. Mo pôs o livro de lado que você leu antes de dormir. Médico e o monstro? Maggie franziu a testa. Mo, por favor, venha comigo. Ele não estava acreditando, mas foi atrás dela. Maggie o puxava com tanta impaciência que ele deu uma totada com o dedão do pé numa pilha de livros e no que mais poderia ser.
Havia livros espalhados por toda a casa. Eles não ficavam apenas nas estantes, como na casa das outras pessoas. Não, ali eles se empilhavam debaixo das mesas, em cima das cadeiras, nos cantos dos quartos do guarda-roupa, pilhas, pequenas pilhas altas, livros grossos e finos, velhos e novos. Livros eles acolhiam Meiji de páginas abertas na mesa do café da manhã, espantavam o tédio nos dias cinzentos, e de vez em quando alguém tropeçava nele. Ele está plantado de té ali fora, sussurrou Meiji enquanto puxava-mo para dentro do quarto. Ele tem uma cara peluda. Se tiver, pode ser um lobisomem. Pare. Meiji olhou para o pai com uma expressão séria. Embora as brincadeiras dele espantassem seu medo, ela mesma quase já não acreditava mais na figura lá fora na chuva, até ajoelhar-se de novo diante da janela. Ali está vendo? Ela cochichou, olhou para fora através das gotas de chuva que continuavam a escorrer no vidro e não disse nada. Você não jurou que aqui nunca viria um ladrão porque não há nada para roubar? Sussurrou Meiji. Não é um ladrão, Mu respondeu, mas estava com uma expressão tão séria quando se afastou da janela que o coração de Meiji começou a bater ainda mais depressa. Vá para a cama, Meiji. A visita é para mim. Então Mu já não estava mais no quarto. Antes mesmo que Meiji pudesse ter perguntado que visita. Por tudo neste mundo podia ser aquela para aparecer daquele jeito no meio da noite aflita. Ela foi atrás dele no corredor, ouviu soltar a corrente da porta. E quando chegou ao vestíbulo, Meiji viu o pai parado em frente à porta aberta. A noite escura e úmida penetrou na casa, e o barulho da chuva soou alto, ameaçador. Dedo empoeirado! Exclamou-mo para a escuridão. É você? Dedo empoeirado? Que nome era aquele? Meiji não conseguia se lembrar de tê-lo ouvido alguma vez, mas assim mesmo lhe parecia familiar, como uma lembrança muito antiga que não quer tomar forma definida. Por alguns instantes tudo permaneceu quieto. Lá fora somente a chuva caía, murmurando e sussurrando, como se de repente a noite tivesse adquirido voz. Então Meiji ouviu passos se aproximarem da casa. Se o homem que estava no pátio emergiu da escuridão, o longo sobretudo que ele veste estava grudado em suas pernas, encharcado de chuva, e quando o estranho apareceu na luz da frente da casa por uma fração de segundos, Meiji pensou ter visto sobre seus ombros uma cabecinha peluda meter o nariz para fora da mochila e depois Dedo empoeirado sorriu para ela. Era um sorriso estranho. Meiji não conseguia definir se era sarcástico, desdenhoso, se enfiar bem depressa dentro dela novamente. Dedo empoeirado passou a manga no rosto molhado e estendeu a mão para Mu como vai língua encantada. Ele perguntou há quanto tempo. Mu apertou a mão estendida com hesitação. Muito tempo, ele disse, passando os olhos pelo visitante como se esperasse ver atrás dele mais uma figura surgir do meio da noite. Entre você vai acabar pegando uma pneumonia. Meiji disse que você já está aí fora há um bom tempo. Meiji. Ah, é claro. Dedo empoeirado deixou que Mu conduzisse para dentro da casa. Então ele olhou tão demoradamente para Meiji que ela ficou encabulada sem saber para onde olhar. No final, ela simplesmente retribuiu o olhar. Ela cresceu. Você se lembra dela? Claro. Meiji notou que Mu deu 2 voltas com a chave. Com quantos anos ela está? Dedo empoeirado sorriu para ela. Era um sorriso estranho. Meiji não conseguia definir se era sarcástico, desdenhoso ou simplesmente tímido. Não retribuiu o sorriso. 12, respondeu Mu. 12? Minha nossa! Dedo empoeirado tirou os cabelos encharcados da testa. Eles quase chegavam aos seus ombros. Meiji perguntou-se de que cor seriam quando estivessem secos ao redor da boca, de lábios finos. Sua barba era ruiva como o pelo do gato sem dono para o qual Meiji colocava uma tigela de leite na frente da casa. De vez em quando a barba por fazer era rala como a primeira barba de um rapaz e incapaz de esconder as cicatrizes, 3 longas e pálidas cicatrizes. Ela marcavam de tal forma o rosto de Dedo empoeirado que parecia que algum dia ele partira em pedaços e depois fora resultado novamente. 12 anos, ele repetiu. É claro, naquela época ela tinha 3, não é mesmo? Mu confirmou com a cabeça. Venha, venha, vou lhe dar uma roupa seca. Ele levou o visitante consigo, impaciente, como se de repente tivesse pressa em escondi-lo de Meiji, e disse para ela por cima dos ombros: E você vai dormir, Meiji? Então, sem mais uma palavra, Mu fechou a porta da oficina atrás de si.
Meiji ficou ali esfregando os pés frios um no outro. Vá dormir, Meiji. Às vezes, quando já era muito tarde, Mo a jogava na cama como um saco de farinha. Outras vezes, depois do jantar, ele corria atrás dela pela casa até que, já sem fôlego de tanto rir, ela se refugiava em seu quarto, e algumas vezes ele estava tão cansado que se esticava no sofá e ela lhe fazia um café antes de irem dormir, mas nunca ele a mandara para a cama daquele jeito. Um pressentimento impregnado de medo espalhou-se em seu coração. O DW, que com aquele desconhecido cujo nome soava estranho e mesmo assim familiar, algo ameaçador, tivesse invadido sua vida, e Meiji desejou com tanto fervor que ela própria se assustou que Mo não tivesse aberto a porta e que Dedo empoeirado tivesse ficado lá fora até que a chuva o arrastasse para longe. Quando a porta da oficina se abriu normalmente, ela levou um susto. Mas você ainda está aí, disse Mo. Vá para a cama, Meiji, vá. Na sua testa havia aquela pequena ruga que somente aparecia quando ele estava realmente preocupado com alguma coisa. Nessas ocasiões ele olhava para ela como que sem vê-la, como se em pensamentos estivesse num lugar totalmente diferente. O pressentimento cresceu e abriu suas asas negras no coração de Meiji. Fale para ele ir embora, Mo. Ela disse enquanto era empurrada para o quarto. Por favor, mande-o embora. Eu não gosto dele. Mo encostou-se na porta aberta do quarto. Amanhã, quando você acordar, ele já vai ter ido embora. Palavra de honra. Palavra de honra? Sem cruzar os dedos. Meiji olhou firme nos olhos dele. Ela sempre via quando Mo estava mentindo, mesmo quando ele se esforçava ao máximo para esconder isso dela. Sem cruzar os dedos, ele disse, e ergueu as duas mãos como prova. Então Mo fechou a porta atrás de si, embora soubesse que ela não gostava disso. Meiji encostou o ouvido na porta, ouviu a louça tilintar. Barba de raposa vai ganhar um chá para se aquecer. Tomara que ele pegue uma pneumonia, pensou Meiji. Bem, ele também não precisava morrer, como a mãe de sua professora de inglês. Ouviu a chaleira apitar na cozinha e depois Mo voltar para a oficina levando uma bandeja com louça tilintante. Depois que ele fechou a porta, ela achou melhor esperar mais alguns segundos por precaução, que foi bastante difícil. Em pé ante pé voltou para o corredor. Na porta da oficina de Mo havia uma pequena placa de latão. Meiji sabia de cor as palavras que estavam escritas ali. Aos 5 anos ela aprenderá a ler com aquelas letras antigas e enfeitadas. Alguns livros devem ser degustados, outros são devorados, apenas poucos são mastigados e digeridos totalmente. Naquela época, quando ainda precisava subir numa caixa para decifrar a placa, ela pensava que a frase falava literalmente em mastigar e se perguntava horrorizada por que Mo havia escolhido para pendurar sua porta as palavras de alguém tão esquisito que destruía livros daquela maneira. Agora ela já o sentido, mas naquela noite não estava interessada em palavras escritas. Queria entender as palavras faladas sussurradas em segredo, as palavras quase incompreensível trocadas pelos dois homens atrás da porta. Não o subestime. Ela ouviu Dedo empoeirado dizer. A voz era tão diferente da de Mo. Nenhuma voz soava como a de seu pai. Com sua voz Mo era capaz de pintar imagens no ar. Ele faria tudo para obtê-lo. Era Dedo empoeirado novamente. E pode acreditar, tudo quer dizer tudo. Mas ele vai consegui-lo de uma forma ou de outra. Ouça, vou repetir mais uma vez, eles estão seguindo seu rastro. Ah, é? E por quanto tempo você acha que isso ainda vai funcionar? E a sua filha? Vai me dizer que ela gosta de ficar mudando de cidade a toda hora? Acredite, eu sei do que estou falando. Atrás da porta ficou tão silencioso que Meiji quase se atrevia a respirar de medo que os dois homens pudessem ouvir. Então Mo falou outra vez, hesitante, como se sua língua encontrasse dificuldade em formar as palavras. E o que devo fazer na sua opinião? Venha comigo, eu levarei até eles. Uma xícara tilintou. Uma colher bateu na porcelana. Como os pequenos barulhos ficavam grandes no silêncio. Você sabe que Capricórnio aprecia muito seus talentos. Silêncio.
Você sabe que Capricórnio aprecia muito seus talentos. Ele certamente ficaria muito feliz se você mesmo levasse para ele. O novo que ele arranjou como seu substituto é um charlatão terrível. Capricórnio, mais um nome esquisito. Dedo empoeirado pronunciaria como se o som pudesse morder a sua língua. Megi mexeu os dedos dos pés que estavam gelados. O frio subia até o seu nariz e, embora não entendesse muito do que os dois homens diziam, ela tentava gravar cada palavra. Na oficina reinava o silêncio novamente. Não sei, Mu finalmente disse. Sua voz soou tão cansada que Megi sentiu um aperto no coração. Preciso refletir. Quando você acha que seus homens estarão aqui? Logo. A palavra caiu como uma pedra no silêncio. Logo, repetiu Mo. Pois bem. Então decidirei até amanhã. Você tem onde dormir? Oh, dá-se um jeito. Já estou me virando bem, embora tudo ainda continue muito rápido para mim, respondeu o dedo empoeirado, dando uma risada que não parecia alegre. Mas eu gostaria de saber o que você decidiu. Tudo bem se eu voltar amanhã. Lá pelo meio-dia. Claro, vou buscar Megi na escola à 1h30. Venha depois. Megi ouviu uma cadeira ser empurrada. Mais do que depressa correu de volta pelo corredor. Quando a porta da oficina se abriu, ela havia acabado de fechar a porta do quarto. Deitou-se na cama, puxou o coberto até o queixo e ouviu o pai se despedir de dedo empoeirado. Bem, mais uma vez obrigado por me avisar. Ela ouviu dizer. Então os passos de dedo empoeirado foram se distanciando, lentos, entrecortados, como se ele hesitasse em prosseguir, como se não tivesse dito tudo o que queria. No entanto, ele se foi e apenas a chuva ainda tamborilava com seus dedos molhados na janela de Megi. Quando Mo abriu a porta do quarto, ela fechou os olhos depressa e tentou respirar devagar, como se estivesse num sono profundo e inocente. Mas Mo não era bobo. Às vezes ele era terrivelmente esperto. Megi põe um pé para fora das cobertas, ele disse. Relutante, ela tirou os dedos dos pés ainda frios de sob o cobertor e colocou-se em cima da mão quente de Mo. Eu sabia, ele disse. Você estava espionando. Você não pode fazer o que eu digo pelo menos uma vez. Com um suspiro, ele empurrou de volta o pé para baixo do coberto quente. Então sentou-se na cama, passou as mãos no rosto cansado e olhou pela janela. Seus cabelos eram escuros como o pelo de uma toupeira. Os cabelos de Megi eram loiros como os da mãe, que ela conhecia somente de algumas fotos desbotadas. Fique feliz por ser mais parecida com ela do que comigo, Mo sempre dizia. Minha cabeça não ficaria nada bem em cima de um pescoço de menina. Mas Megi gostaria de ser parecida com ele. Não havia no mundo um rosto que ela amasse mais. Não entendi do que falaram, ela murmurou. Ótimo. Mo olhou pela janela como se dedo empoeirado ainda estivesse no pátio. Então levantou-se e foi até a porta. Tente dormir mais um pouco, ele disse. Dedo empoeirado. Que nome é esse? Ela perguntou. E por que ele chamou você de língua encantada? Mo não respondeu. E o outro, o que está atrás de você? Eu ouvi quando o dedo empoeirado falou. Capricórnio. Quem é? Ninguém que você precise conhecer. Mo não se virou. Você não disse que não tinha entendido nada? Dessa vez ele deixou a porta aberta. A luz do corredor batia na cama de Megi e misturava-se ao negro da noite que entrava pela janela. Ela ficou ali deitada esperando que a escuridão afinal desaparecesse e levasse consigo a sensação de que algo funesto estava para acontecer. Somente muito depois ela compreendeu que o mal que a ameaçava não nascera naquela noite. Ele apenas voltara sorrateiramente. Fim do primeiro capítulo.